Educação à distância, mudando realidades. Olá a todos, essa é a nossa unidade 1 da disciplina de Comportamento Humano nas Organizações Públicas. O vídeo tem o objetivo de contextualizar dentro das organizações públicas como ocorrem os conteúdos relacionados ao comportamento humano que a gente vai discutir ao longo de toda a disciplina. Então vamos ver os conteúdos dessa aula. Nós vamos falar sobre evolução da gestão de pessoas, o servidor público e as particularidades, poder e cultura nas organizações públicas. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, mas antes da gente começar, vamos ler um estudo de caso. Estudo de caso e quando a equipe é um grupo. Carlos Fontana trabalhou durante 8 anos na iniciativa privada e estava começando a sua experiência no setor público, no Serviço Público Federal, na carreira de especialista em políticas públicas e gestão no Ministério XYZ. Numa mudança de chefia, o secretário optou por indicar Carlos Fontana para assumir o setor. O secretário executivo lhe informou que o setor tinha problemas, ruídos de comunicação, com forte presença de comunicação informal, mas comunicação formal precária. Além disso, embora não fosse de forma explícita, havia visível disputa de poder entre Ana, que almejava o cargo, do ex-chefe Antônio Dias e outros servidores. O setor tinha como principal função monitorar e avaliar as atividades de projetos desenvolvidos pelo Ministério XYZ em âmbito nacional. Porém, a avaliação do ministro e de seus assessores era de que o setor não fazia mais do que compilar diversos relatórios em um relatório único anual. Carlos Fontana aceitou o desafio e no primeiro mês pôde observar as seguintes características do grupo: heterogeneidade técnica, carga horária, atribuições e níveis de responsabilidade muito semelhantes, níveis salariais diferentes e permanência não garantida devido a diferentes formas de acesso, coordenação geral centralizadora, decorrente em parte da ausência de cargos de chefia intermediária e efetivos, pouca comunicação relativa ao trabalho entre os membros, embora houvesse boa comunicação social, e alguns assuntos do setor eram tratados com melhor qualidade do que outros. Então, veja bem, dentro dessa primeira experiência de Carlos como gestor na gestão pública, na organização pública, o que será que você recomendaria a Carlos para que ele pudesse usar como estratégia e se ser um bom líder ou ser um gestor dentro desse ambiente? Para a gente responder isso ou pensar sobre essa sistemática, é importante a gente verificar algumas questões e levar em consideração o ambiente da gestão pública dentro de uma perspectiva da gestão de pessoas. Vamos lá? Então, quanto à evolução da gestão de pessoas, o que a gente pode abstrair para esse entendimento de como trabalhar dentro da dinâmica da administração pública? Na evolução da gestão de pessoas, a gente tem que entender que lá no início, na teoria da administração científica, o comportamento do trabalhador, ele era mediado por meio de tarefas e um estudo do tempo, o tempo de produção que cada trabalhador tinha. Nessa teoria, ou nesse período, a gente não tinha uma valorização do ser humano. Essa valorização, ela vai surgir a partir das relações humanas ou da teoria das relações humanas, que após estudos feitos por psicólogos, eles descobriram que também era, para fins de valorização das pessoas, era importante considerar o grupo social, a relação entre gerentes e trabalhadores e o interrelacionamento entre os trabalhadores
entre todos os clientes daquela organização. Na teoria da contingência, ela traz o que? O esclarecimento de que há uma alta complexidade nas relações humanas, nas relações entre pessoas dentro do trabalho. Ou seja, a relação ela ocorre de forma interdependente, ela tem interdependência de fatores pessoais e situacionais, ou seja, quando a pessoa ela vai para o ambiente de trabalho, tem outros fatores que imperam aí nesse ambiente de trabalho, tem fatores pessoais, fatores sociais que trazem para dentro do trabalho. E aí, nessa evolução da gestão de pessoas, a gente pode ver também o movimento da cultura da qualidade, que é um movimento japonês. E esse movimento japonês, ele traz uma ideia de capacidade gerencial utilizada para inspirar a dedicação nos trabalhadores, a qualidade do atendimento, o foco aí do desempenho elevado e flexibilidade. E aí, com isso, a gente também alcança o nível de valorização do trabalho em equipe ou uma maior cooperação. Para a gente também responder a ideia de Carlos, né? O que o Carlos vai fazer dentro daquele estudo de caso, daquela situação posta? A gente tem que considerar também quais são as estratégias ou estilos de sistemas que foram implementados no serviço público brasileiro, principalmente. Então, a gente traz aqui 3 ideias de sistemas que foram implementados na administração pública brasileira. O Estado patrimonialista, onde havia uma cultura de apropriação daquilo que é público pelo privado. O Estado intervencionista, que significa o governo, onde o ato do poder central destina-se a impor medidas necessárias para manter o quê? Necessárias para manter a integridade da União. E esse Estado intervencionista, ele tem muito do sistema burocrático, mas não do sistema burocrático por si só, né, a ideia principal de burocracia, mas sim a disfunção, principalmente, da burocracia que ocorre também no meio desse estilo de sistema. E por último, ali a gente pode ver o Estado que vai valorizar a nova administração pública, o movimento da nova administração pública que aconteceu entre 1980 e 90, né, o início dos anos 2000, ele vem transformar as estruturas burocráticas e hierarquizadas em quê? Em organizações flexíveis e empreendedoras. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A nossa administração pública passou por todos esses estilos de sistema. Vamos pensar que a gente pode afirmar que hoje as organizações públicas nem todas estão dentro da nova administração pública. Então, considerando isso, a gente pode também afirmar que nos variados setores e organizações, eles podem ter a sua cultura baseada no quê? Ou no patrimonialismo, ou no Estado intervencionista, ou na nova administração pública. E como é que a gente pode saber por qual meio a gente pode identificar que isso pode ocorrer? Aí eu chamo vocês para ver comigo o próximo slide, que vai falar sobre cultura organizacional. A cultura organizacional são crenças comuns que se refletem nas tradições, nos hábitos, bem como nas manifestações mais tangíveis, histórias, símbolos. E é através da cultura que a gente vai verificar que existem essas caracterizações e tipo de clima que pode ocorrer dentro de uma organização pública. E aí existem algumas características decorrentes de vários estilos e sistemas que já foram utilizados, implementados na administração pública brasileira, que podem prejudicar o ambiente ou o comportamento das pessoas nas organizações públicas. Aí a gente tira aqui, ou pode citar, o burocratismo, que é o excesso da burocracia, né? Ou a disfunção da burocracia, o autoritarismo e excesso de centralização, aversão, muitas vezes, a empreendedores dentro do setor público, o excesso também, implementação de paternalismo,
Projetos de curto prazo que ocorrem por implicações em algum setor que não funciona de forma adequada, duplicação de projetos, conflitos de objetivos ou de interesses e uma administração amadora. Então, são alguns elementos que podem constituir a cultura organizacional e implicar em prejuízos para a administração pública. E nesse meio termo, ou nesse meio tempo, a gente tem, dentro da cultura organizacional, a ideia do poder. A ideia do poder, que é a capacidade de exercer influência e fazer as coisas acontecerem dentro de uma forma legítima, de uma forma que implica a legitimidade de um cargo. Então, dentro da administração pública, a gente tem principalmente a influência do poder político, né? Do poder que permeia ali dentro das organizações. Então, faço a pergunta para você: como ocorre a cultura organizacional no ambiente que você trabalha, né? Como você caracterizaria essa cultura? E como será que Carlos, o gerente do nosso estudo de caso, pode melhorar aquele ambiente que ele acabou de começar a gerir dentro ou tendo como bases esses conhecimentos? Eu espero que você aproveite esse conhecimento e tenha sucesso na sua jornada de estudo. Educação à distância, mudando realidades.